Olá, pessoal. Ainda no tópico de geometria analítica, nós vamos fazer hoje a correção da atividade 2, distância entre dois pontos. Considerando os vértices A, 2, 0, B, 0, 3 e C, menos 7, menos 6, verifique se o triângulo é retângulo. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, e para todo triângulo retângulo é válido o teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é válido para todo o triângulo retângulo. Nós já deduzimos a fórmula para cálculo de distância. E como nós precisamos calcular as distâncias, num primeiro momento, nós precisamos calcular as distâncias AB, AC e BC do triângulo para saber se ele é retângulo. A fórmula da distância nós já deduzimos em outras aulas, x do A menos x do B menos a raiz quadrada do x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. E nós fazemos isso para a distância AB, AC e BC. Primeiramente, vamos calcular, então, as três distâncias. Calculando a distância AB, nós temos que utilizar os pontos A e B, fazendo x do B menos x do A ao quadrado, depois o y do B menos o y do A ao quadrado. X do B é 0, o x do A é 2. 0 menos 2 ao quadrado, aqui faltou o quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado. Y do B é 3, o y do A é 0, 3 menos 0 ao quadrado. 0 menos 2 dá menos 2, ao quadrado é 4. 3 menos 0 é 3, ao quadrado, 9. 4 mais 9, raiz quadrada de 13. Temos aqui a primeira distância, distância AB, do vértice A até o vértice B, raiz quadrada de 13. Agora, nós vamos calcular a distância AC. Então, nós vamos utilizar os pontos A e C, fazendo x do C menos o x do A, então, o x do C, que é menos 7, menos o x do A, que é 2, menos 7 menos 2, ao quadrado. Y do C menos o y do A, menos 6 menos 0, ao quadrado. Menos 7 menos 2, soma e conserva o sinal. 9, menos 9 ao quadrado, 81. Menos 6 menos 0 dá menos 6, elevado ao quadrado, 36. 81 mais 36, raiz quadrada de 17. Portanto, temos calculado a distância AC, raiz quadrada de 117. Agora, nós vamos calcular a distância BC, utilizando os pontos B e C. X do C menos x do B ao quadrado, menos 7 menos 0 ao quadrado, e o y do C menos o y do B, menos 6 menos 3, ao quadrado. Menos 7 menos 0 vai dar menos 7, elevado ao quadrado, 49. Menos 6 menos 3 dá menos 9, soma e conserva. Menos 9 ao quadrado, 81. 49 mais 81, 130. Temos aqui as três distâncias calculadas. Para que esse triângulo seja retângulo, o lado maior ao quadrado tem que ser igual à soma dos dois menores, também elevado ao quadrado. Então, o lado maior, que supostamente seja a nossa hipotenusa, se o triângulo for retângulo, é a raiz quadrada de 130. Calculando o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado, então nós temos que a hipotenusa será o lado maior, o lado maior, a hipotenusa sempre, né? E os outros dois lados são os catetos. Substituindo na fórmula, no teorema de Pitágoras, nós temos que a raiz quadrada de 130 é igual à raiz quadrada de 117 mais a raiz quadrada de 13.
Aqui nós vamos aplicar uma propriedade das radiciações, a propriedade dos radicais, que é uma simplificação que nós fazemos quando nós temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, nós vamos simplificar os radicais e nós vamos extrair os fatores do radicando. Isso está em extração de fatores do radicando, nas propriedades dos radicais. Quando nós extraímos o fator do radicando, simplificando o quadrado da potência com o quadrado que nós temos aqui da raiz, porque toda raiz quadrada não precisa colocar o 2, mas ele está subentendido aqui, né? Então, aqui tem 2 e aqui também tem 2. O índice desses radicais é 2, então o 2 simplifica com o 2, o 2 simplifica com o 2 e o 2 simplifica com o 2. Extraímos fatores do radicando, nós temos 130 igual a 117 mais 13. 130 é igual a 130, porque 117 mais 13 é 130. Logo, o triângulo ABC é retângulo, pois o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Está aqui comprovado, verdade.